Então, gente, vamos lá. Todo mundo conseguiu visualizar, né? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vamos relembrar o que a gente viu da cinemática escalar ontem, né? Ontem eu cheguei... Não sei se eu cheguei a dar uma revisão sobre isso. Mas o que eu quero que a gente lembre? Que o movimento uniforme, ele não tem aceleração, tá? O que é isso? A minha velocidade, ela não vai variar, tá? Porque a minha aceleração, ela é isso. É a variação da minha velocidade a uma taxa. Agora falando do movimento uniformemente variável. É aquilo que a gente já viu que é quando tem aceleração, ou seja, a minha velocidade vai variar, né? Queda livre. A queda livre, ela é um movimento uniformemente variado, sim. Por que ela é? Porque ele está sujeito à aceleração da gravidade. A diferença nesse caso é que a aceleração vai ser o g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas que nos nossos cálculos a gente usa como 10, tá? Mas atenção, porque se algum concurso, em alguma prova, pedirem para considerar como 9,8, aí a gente já não pode mais considerar como 10, tá bom? E é isso, queda livre é um tipo de movimento uniformemente variável. E o movimento de lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, eles dois têm a composição do uniforme e da queda livre. Ou seja, a gente vai analisar eles no eixo X, a trajetória retilínea, e no eixo Y, que está na vertical, tá? Também uma trajetória retilínea, só que na vertical, ok? Para não confundir vocês, todos os movimentos que a gente for estudar, a gente está desprezando os efeitos do ar, o atrito do ar, a resistência do ar, tá bom? E por isso que é possível a gente fazer essa análise do jeito que a gente faz. Lembrando que também, nos dois movimentos, lançamento horizontal e oblíquo, o movimento do eixo X e o movimento do eixo Y, eles são independentes, tá bom? Alguma dúvida? Tá? Já vai, tudo que eu falar aqui já vai com essa cabeça. Movimento do eixo X é independente do movimento do eixo Y, tá? Vamos lá. Aqui tá o lançamento horizontal. E o melhor exemplo que eu encontrei para dar para vocês é uma bola caindo de uma mesa. Gente, a bola, ela não cai como a gente pensa, né? Vou abrir aqui na janela do quadro para vocês olharem. Olha só, a bola, ela não cai já fazendo isso e isso, tá bom? A gente não percebe, mas o estudo do movimento diz que ela cai fazendo isso. Esse tipo de movimento. Isso significa lançamento horizontal. Mas se você for analisar a composição desse movimento aqui, vou até colocar no quadro, analisar esse tipo de movimento aqui, que começa na horizontal, aí daqui a pouco, ó, quando vai ver a gente tá assim, tá bom? Deixa eu falar pra vocês. Agora eu volto lá para os slides. Agora a gente pode ver aqui que a gente tem uma composição no movimento no eixo Y e outra no eixo X, tá? Tá aqui na caixinha de texto que eu coloquei, composição de dois movimentos, um horizontal e um vertical, tá? Para facilitar vocês, olha só, eu coloquei a representação dessas duas esferas caindo daquela mesa ali, só que eu não coloquei o desenho da mesa e nem o desenho da trajetória, tá? É como se tivesse assim, ó. É como se eu estivesse pegando esse ponto e esse ponto, né? Só que eu não coloquei a trajetória. Aí aqui eu tenho um movimento na horizontal, certo? Aqui eu também tenho.
só que eu também tenho aqui, né? É isso que tá naquele segundo slide. Para representar melhor ainda, eu coloquei essa daqui, tá vendo? A gente tem uma bolinha azul no ponto zero, lá na origem, que ela vai cair fazendo esse lançamento horizontal, tá bom? Observem que ela vai sair desse ponto aqui e vai cair, ó, nesse ponto aqui embaixo no solo, tá ok? Ou seja, eu tenho um deslocamento no eixo X e também tenho no meu eixo Y, tá? A minha velocidade no eixo X, eu tenho aqui uma velocidade inicial, tá bom? Sendo que o eixo X, gente, é um movimento uniforme, tá ok? Ou seja, minha velocidade vai ser mantida em todos os pontos na horizontal, ela vai ser a mesma. No eixo Y, no meu ponto inicial, eu não tenho velocidade, tá bom? Inicialmente no eixo Y é 0, ok? Porque inicialmente o movimento estava só no horizontal, né? Agora esse daqui foi o que eu acabei de falar, movimento vertical, uniformemente variado, com a velocidade inicial do eixo Y igual a 0, tá bom? Gente, alguma dúvida até agora? Não? Ótimo, então, eu vou continuar, tá? Aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, professora, quais são as equações que a gente vai usar aqui no lançamento horizontal? Primeiro, olhar pro eixo X e olhar pro eixo Y. Como no eixo X é um movimento uniforme, a gente usa as equações de movimento uniforme. E o movimento uniforme só tem uma equação. E o movimento uniforme só tem uma equação. Vamos lá. Que é a posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Só tem uma equação. E lembrando que essa equação saiu de velocidade média igual o delta S sobre o delta T. Agora vamos lá. Então, se nessa trajetória que ele tá do lançamento, vai acontecer alguma coisa, né? Porque eu tenho uma composição Y e X. Só que lembra que eu falei que a minha velocidade, ela é tangente à minha trajetória, a minha velocidade vetorial? Nesse caso aqui a gente tá falando de tudo vetorial, tá bom? Olha só, vou tirar só um instante para fazer isso daqui, ó. Olha só. Lembra que eu falei que a minha velocidade, o vetor velocidade, ele é sempre tangente à minha trajetória em todos os pontos? Vamos lá. Minha trajetória tá assim. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Eu tenho minha velocidade X e minha velocidade Y. Certo? Só que a minha velocidade mesmo dessa trajetória, ela é tangente, né? Ela faz isso. Ela é a resultante. Esse vetor e esse vetor, eles estão fazendo um ângulo de 90 graus. Ou
seja, essa resultante aqui, ó, o meu vetor resultante, a minha velocidade resultante vai ser o meu Vy ao quadrado mais o meu Vx ao quadrado. Eu tô colocando em seta, gente, porque é vetor, tá bom? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Marcos, José. Tem um menino aqui novo. Eu só não sei pronunciar o nome dele. É Senhor Brown. Uma coisa assim. Pedro, tá tranquilo? Ok, então, continuar. Vou continuar, tá? Então, aí vocês podem perguntar quais serão as equações que a gente vai usar quando a gente for analisar o movimento do eixo Y. Vamos lá, eu não falei que o movimento do eixo Y, ele não é uma queda livre? Imagina a bolinha caindo da mesa. Passou pela mesa, agora ela tá caindo, né? Tá sob a ação da gravidade no eixo Y. Ah, sim, Wesley. É só a primeira aula, né? Ou se não é, eu tô enganada. Vamos lá. No meu eixo Y é queda livre. Quais são as equações da queda livre? As mesmas do movimento uniforme, só que a gente substitui o A pelo G, tá? E o deslocamento por ΔH. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, para eu não colocar duas vezes, porque sabe que eu coloquei o A, mas é cirurgia, tá? Vou colocar o mais ou menos para não ter que escrever duas vezes, tá bom? Vamos lá. No eixo Y, você vai usar isso daqui. Só que se atentem, porque se vocês pegarem algumas coisas para verem, vocês vão ver. Como é analisado no eixo Y, aí pra gente não confundir, a gente estuda Vy, V inicial no eixo Y, velocidade inicial no eixo Y, velocidade inicial no eixo Y. Aí se a velocidade inicial, como eu falei, no eixo Y, no lançamento horizontal é 0, a gente pode substituir. Deixa eu só ver aqui nas anotações, se eu tô seguindo o cronograma certinho. A gente já pode substituir aqui, ó. Eu não falei que a velocidade inicial é 0? Se aqui eu colocar 0, vai ficar assim, ó. Lembrando que estou substituindo por 0, tá? A 0, C0 vezes T vai dar 0. Aqui também.
Não se preocupem que eu vou colocar uma foto disso na plataforma, tá? Porque eu sei que é complicado mesmo isso, tá bom? Gente, essa parte vocês conseguiram compreender? Sim, todo mundo, gente, tem certeza? Vocês não estão falando assim só por falar, não? Tá ok, então. Vou continuar. Olha só, eu tenho aqui um exemplo, mas não se assustem, é uma questão do ITA de São Paulo, tá? Por que eu escolhi uma questão do ITA? Gente, ITA Aeronáutica, né? É a mesma banca. Eu não sei se vocês sabem, mas o rapaz que dá... Eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. O rapaz que faz a prova de inglês da EA, eu vou falar a disciplina em inglês porque o professor que eu conheço. Ele faz a prova da AFA, da EA, da EPICAR. E o mesmo acontece nas outras disciplinas, tá? Ou seja, o mesmo cara, ele só não faz, eu acho que do ITA, tá? Mas se vocês forem pegar, vocês olharem as provas, vocês vão perceber que elas seguem uma mesma linha, tá bom? Então, a gente vai fazer, é o Wesley, né? Wesley, a intenção de fazer o exemplo aqui, a cada parte da teoria que eu dou, é justamente isso, ensinar vocês a aplicarem as fórmulas, tá bom? Se você tiver dificuldade de movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, dá uma revisada, tá bom? Aí você vai conseguir compreender melhor. Mas, de qualquer forma, gente, os mesmos macetes que eu dei nas outras aulas, eu vou também continuar dando aqui, tá bom? Pra facilitar. Da mesma forma que lá eu ensinava qual fórmula você tinha que usar de acordo com o que a questão falava, aqui também eu vou fazer, tá bom? Agora vamos lá. ITA São Paulo, não se assustem, porque não é uma questão mirabolante que você tem que calcular derivada, nada disso, fiquem tranquilos. Uma bola é lançada horizontalmente. Bom, já falou o tipo de movimento que é. Do alto de um edifício, tocando o solo decorridos aproximadamente 2 segundos. Vamos lá, o tempo que ela levou para cair no solo foi de 2 segundos. Sendo de 2,5 metros a altura de cada andar. O número de andares do edifício é... Só um momento. Vamos lá. Ele quer saber a altura. Na verdade, ele quer saber o número de andares. Só que, cara, você só tem a altura de cada andar. Vocês concordam comigo que se eu achar a altura desse prédio, eu consigo achar o número de andares? Pensa, não sai respondendo de cara, pensa. A minha intenção é fazer vocês pensarem. O que vocês acham? Bora, Marcos, José Vitor, Wesley. O Pedro também tá. Dá, não dá? Se eu achar a altura, eu consigo achar o número de andares. Vamos lá. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando falou que é um lançamento horizontal, primeira coisa que você tem que lembrar, a velocidade inicial no eixo Y vai ser 0, tá ok? Aí o que vai acontecer? Olhem para essas fórmulas aqui.
que eu tenho o tempo e a altura relacionada, porque a questão quer saber a altura e ela me dá o tempo, tá? Olha só, uma dica. A equação de Torricelli é a única que não tem o tempo. Então, eu não posso pegar uma fórmula que eu não vou pegar um dado da questão e utilizar aqui. Concordo? Vamos lá. A primeira me deu, eu tenho tempo nela? Eu tenho tempo nela. Só que aqui, eu quero achar a altura. Eu não vou achar a altura usando ela. Eu não vou conseguir achar a altura usando ela. Agora, olha a segunda. Eu tenho o ΔH, eu tenho o tempo. Ou seja, eu consigo achar o meu ΔH e eles me deram tempo. Ah, professora, mas tem a velocidade inicial no eixo Y. E aí, o que tem? A velocidade inicial no eixo Y, eu acabei de falar que é zero. Então, se eu chegar o zero aqui, vai zerar esse produto. Ok? Concordam? O Wesley conseguiu perceber como que a gente vai analisando? Qual é a fórmula que a gente vai conseguir usar? Isso, ótimo. Todos de acordo que vai ser a segunda fórmula? Eu vou levantar aqui, que eu vou escrever mais um pouquinho, tá? Sim, né? Todo mundo conseguiu compreender por que vai ser a segunda. Vamos lá, questão 1. Do íon. A segunda fórmula eu vou escrever e já vou reduzir ela. Vamos lá. É um ΔH igual a velocidade inicial no eixo Y vezes o tempo mais ou menos GT ao quadrado. Dúvida? Olha só. Vai ser mais ou menos aqui a aceleração. O que vocês acham? Vai ser mais ou vai ser menos? Isso é uma das coisas que influencia muito na hora de fazer uma questão. Que se você adotar o sentido errado, você vai errar a questão. Mais. Isso mesmo, Fabrício. Muito bem. Vai ser mais, por quê? O meu G é sempre para baixo, certo? A minha velocidade, ela está para baixo. Todo corpo em queda livre, quando está descendo, ele está ganhando velocidade. Se for ao contrário, quando está subindo, ele está perdendo. Lembra daquele exemplo que eu falei de um carro subindo a serra? Ele está subindo, ele está perdendo velocidade. Tá bom? Continuando. Agora, já que vocês falaram que já é mais, eu vou tirar o sinal de menos daqui, tá bom? E como aqui é zero, eu já vou reduzir ela. ΔH. Como aqui é zero, zero vezes T vai dar zero. Aí eu vou ficar só com essa parte aqui. Que vai ser G vezes T ao quadrado sobre 2. Lucas, boa tarde. Aí vamos lá. A questão me deu os dados. Ele me falou que levou 2 segundos para cair. Isso foi o que a questão me deu, tá bom? O G é sempre igual a 10 e ele já pediu para considerar igual a 10, né? Vamos lá. Então, o meu ΔH vai ser 10 vezes 2. Gente, o tempo aqui está ao quadrado. Às vezes vocês fazem a conta correndo
e vocês não colocam ao quadrado, tá bom? Então vai ser 4 sobre 2. Você pode simplificar aqui o 4 com 2, que vai dar 2. Aí você vai ter 10 vezes 2. E o ΔH vai dar 20 metros, tá? Porque as unidades estão certinhas. Professora, é movimento horizontal oblíquo? Não. É só lançamento horizontal, é diferente, tá? Tudo bem? A gente vai tentar ver lançamento oblíquo ainda hoje, mas eu acredito que vai dar tempo sim. Tá? Vou continuar aqui a questão, que a questão ela não acabou aqui. Olha só, ele pediu o número de andares e a altura do prédio é 20. Vou apagar, olha só, gente, tira um print dessa tela, tá? Que agora eu vou apagar para poder continuar os cálculos. Mas aí como que eu vou pegar e vou achar isso? Gente, vocês podem usar a lógica, assim, fazendo conta de cabeça, que eu sei que vocês fazem. Ou, assim, se você não quer arriscar, faz o seguinte, faz a regra de 3, tá? Vamos lá. Um andar, ele falou que tem quantos metros de altura? Deixa eu voltar lá nos slides para ver. Ele falou que tem 2,5 metros. Então, quantos andares a gente vai ter em 20 metros? Foi o que a gente achou, né? Isso mesmo, 20 metros. Depois disso, gente, é só multiplicar por zero como a gente sempre faz. 1 vezes 20 vai dar 20, igual 2,5 vezes x. Isolando x, 20 sobre 2,5. Essa divisão dá 8, tá? Se vocês quiserem conferir, vocês podem. 8 metros, não, na verdade 8 metros não, é o número de andares. Então 8 é o número de andares. Vou colocar aqui embaixo assim, ó. Número de andares. Igual a 8. Se quiserem tirar um print, abaixei aqui a câmera. Foi, gente? Alguma dúvida sobre esse tipo de exercício? Vocês perceberam que é uma questão do ITA, mas não é uma questão assim mirabolante também. Por enquanto, não. Tá, assim, vamos olhar as alternativas, que eu tenho um negócio pra falar sobre uma alternativa aqui, olha só. Olha, indeterminado, pois a velocidade horizontal de arremesso da bola não foi fornecida. Gente, isso aqui é impossível, não é porque ele não forneceu esse dado que você não vai conseguir achar outro dado para fazer isso, tá? Como a gente já achou aqui, deu 8, então nosso gabarito é a letra C. Pronto, gente. Lançamento horizontal a gente fechou. Agora a gente vai ver o que é um pouco mais complicado para vocês, que vocês normalmente têm mais dificuldade. Posso continuar?
foi, o assunto é lançamento horizontal e lançamento oblíquo, tá? A gente viu ontem cinemática vetorial e a gente vai ver hoje esses dois. Para semana que vem a gente sumiu porque eu abri a janela, gente, calma. E a gente vai, semana que vem, ver movimento circular uniforme, tá? Aí a gente vai conseguir liquidar essa parte de cinemática vetorial pra gente conseguir entrar logo na apostila também, que é aquela parte de estática e dinâmica, também cai na EA e na EAM, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ver o lançamento oblíquo, tá? Só que essa parte aqui, gente, eu não coloquei muito slide. Como ela é mais complicada, eu vou fazer ela no quadro pra vocês, tá? Vou até apagar aqui. Antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só. Um exemplo aqui. Quando você tá com uma arma pra atirar, exemplo, tá? Quando ela tá assim nesse sentido, estão vendo? Na verdade, nessa direção aqui horizontal, tá vendo? Ela vai ter uma trajetória. Agora, se eu fizer uma leve inclinação assim, ó, estão percebendo que a trajetória ela vai, ó, subir e depois descer? Então, é isso que a gente vai ver hoje, tá? É isso que eu quero explicar pra vocês. Deixa eu voltar. Olha só. A gente vai fazer igualzinho eu fiz no outro. Analisar o movimento vertical e também analisar o movimento horizontal, tá bom? A gente vai ter um movimento de subir e descer. Nesse caso, não vai ser igual no outro, que vai ser só o movimento horizontal e descer. Aqui não, a gente vai ter o de subida e o de descida, tá? Aqui, gente, olha só. Eu já coloquei o plano cartesiano, tá? Tem o eixo Y e tem o eixo X, ok? O meu ponto inicial é aqui na origem, onde está o zero, tá? Deixa eu ver se tem algum recado de vocês no chat. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma vez, a gente vai aplicar aqui o que a gente viu na aula de ontem, que é o vetor velocidade tangenciando não, gente, nem sei se existe essa palavra, tangente à trajetória. Olhem bem, vou abrir o quadro que fica melhor. Olha só. O de lançamento, o que eu falei? Você tá assim. Se você fizer isso, vai fazer assim, né? A trajetória. Olha só. Se esse ponto aqui é o ponto inicial, vou escolher esse daqui que é melhor. Esse daqui. O meu vetor velocidade, a minha velocidade, ela é tangente. O vetor velocidade sempre é tangente à trajetória. Ela vai ser assim, ó. A minha velocidade inicial é a velocidade de lançamento, tá? Só que tem uma composição de movimentos. Eu não posso esquecer que ela tem movimento no eixo X
Porque, ó, vai fazer chegar do outro lado. Então, ela vai andar isso daqui, só que ela também vai subir. Então, eu vou ter a velocidade do eixo X, a velocidade inicial no eixo X. Vou apagar aqui e vou colocar assim. Perdão, tá? E a velocidade inicial no eixo Y, tá? Foi? Como que a gente faz? A gente vai decompor esse vetor aqui, lembra que quando o vetor não tá nem na vertical nem na horizontal, a gente tem que decompor, né? Então, o que vai acontecer? A minha velocidade inicial, aqui tá formando um ângulo. A minha velocidade inicial no eixo X é igual a uma velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo. A minha velocidade inicial no eixo Y é igual a minha velocidade inicial de lançamento vezes o seno do ângulo, tá? Olha só, isso daqui eu já falei na outra aula sobre a questão de por que seu cosseno e o seno, tá bom? Quem tiver uma dúvida, dá uma olhadinha ou depois me pergunta no privado, tá? Mas eu também coloquei aqui, ó, a composição deles, tá? Vocês podem perceber que eu coloquei do ponto inicial, mas aqui, ó, na parte da descida, eu também coloquei, tá? Outra coisa muito importante aqui. Lembra quando eu falei lá em cada livro pra vocês, quando a gente joga alguma coisa, ó, tô lançando verticalmente, não obliquamente, olha só. Lancei o giz. Eu já lancei com uma velocidade. Só que quando ele chega lá em cima, ele para e volta a cair. Volta a cair não, né? E cai. E cai. Ou seja, eu lancei com uma velocidade, aí lá em cima ele fica zero. E depois desce. Ou seja, a minha velocidade no eixo Y final, na parte da subida, vai ser zero. Ali é o ponto que ele começa a parar de subir e começa a descer, que é o ponto mais alto da trajetória. Tá bom? Conseguiram compreender isso? Que VY é igual a zero, tá? Só que olha só, VY é igual a zero. Ah, professor, então aqui não tem Vx? Tem. Em todos os pontos você tem a composição, Vy e Vx, tá? Só que Vy é igual a zero. Tudo bem? Agora, olha só. Vou desenhar aqui no quadro para a gente analisar o movimento uniforme. Calma aí. Esse aqui ficou melhor, vou usar esse, tá? Vamos analisar primeiro no eixo X, tá? Isso daqui vocês devem copiar no caderno de vocês, tá? Aí aqui você tem V0x, aqui você tem V0x, aqui você tem V0x. Em todos os pontos você vai ter, tá? Estou selecionando alguns. Olha só, no eixo X,
A distância que andou para chegar até aqui foi essa daqui, certo? Isso daqui a gente chama de alcance. Toda vez que perguntar para vocês qual é o alcance é a distância daqui até aqui. Só que como que a gente calcula a distância? Olha só. Como é movimento uniforme, no eixo X é sempre uniforme, tá? No movimento X, ele é uniforme. Então, vale aquela fórmula. Velocidade igual deslocamento sobre o tempo. Na velocidade, eu posso substituir por Vx, V0x, igual o alcance vai ser o deslocamento sobre o tempo. Aí é que está a questão. Gente, o tempo vai ser o tempo que levou para chegar daqui até aqui. Só que olha só, daqui até aqui é o subido, então é o tempo de subida. E daqui até aqui ele desceu, então é o tempo de descida. OBS. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. O mesmo tempo que leva para subir é igual ao tempo que leva para descer, tá bom? Então, por isso que aqui, ó, eu coloco que é o tempo total, tá bom? Ah, então como que eu vou encontrar V0x para substituir aqui? V0x é a decomposição, tá? Ok para vocês? Conseguiram entender? Foi, gente? Isso daqui vocês devem copiar, tá? Na foto que eu vou colocar na plataforma, eu vou colocar já tudo direitinho, tá? Isso daqui substituído, eu vou colocar tudo direitinho, mas copiem pra vocês não se perderem. Gente, compreenderam? Preciso que vocês me respondam, porque isso aqui é muito importante. Sim, né? Ok. Vamos analisar agora o eixo X, o eixo Y, perdão. Gente, olha só, lembrando que eu em todos os pontos. Só que para analisar, eu estou escolhendo os pontos mais interessantes, tá?
Vamos lá, olha só. Aqui a gente tem a velocidade inicial do eixo Y. Isso aqui tá até, inclusive, no slide. Tá? Aí vamos lá. Criamos o nosso arco, tem a trajetória toda. Por exemplo, esse ponto aqui. VY é a velocidade. Tá? Lembrando que aqui a gente está analisando só o eixo Y. Agora, cheguei no ponto mais alto. VY é zero. É o ponto que ela vai mudar o sentido. Aqui começou a subir e a partir daqui ela vai começar a descer. Tá? Aqui já vai estar descendo, tá bom? Até chegar aqui. Professora, aqui tem a mesma coisa que a gente falou antes do alcance? Tem. Assim como no lançamento horizontal, também tem a questão do alcance, tá? Eu vou até desenhar aqui a altura máxima para vocês. Esse ponto aqui é a altura máxima que o objeto pode chegar, tá? Desse jeito aqui, ó, essa parte aqui é como fica a análise do eixo Y. Foi. Agora tem duas coisas importantes para falar para vocês, que é sobre... Deixa eu ver aqui o que faltou. Ah, tá. A questão sobre o tempo de subida e o tempo de descida. Gente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? E quando a gente falar de tempo total, é a soma dos dois. É o tempo de subida mais o de descida. Agora, a gente vai analisar uma daquelas equações que a gente usa no eixo Y, que é essa daqui, ó, que vocês falam, vocês viram até lá de macete, vovô é ateu, para vocês gravarem. Mas olha só, eu já vou colocar assim, ó, VY igual V0Y menos, porque vai ser como está subindo, né? GT. G vezes o tempo. Isso daqui para calcular tempo de subida. Tá? Olha só, VY é a velocidade no eixo Y, V0Y, a velocidade inicial no eixo Y, e aqui menos G vezes T. Como é o tempo de subida? É o tempo de subida até a altura máxima, lá onde está aquele ponto ali. Naquele ponto ali, VY é zero. Se eu colocar o zero aqui, olha o que vai acontecer. Vai ficar V0Y menos GT igual a zero, tá? Vou usar esse espaço aqui no plano. Só que olha o que eu vou ter. Eu vou passar um pro lado para ficar positivo, tá? Para ficar mais fácil para trabalhar. V0Y igual a GT. Se eu quiser calcular o tempo usando essa forma, eu tenho que lembrar que o V0Y eu tenho que decompor aqui. Aí a gente tem que usar velocidade de lançamento igual ao seno do ângulo, tá bom? Isso tá até no slide. Gente, vocês compreenderam isso? Qual parte?
a que eu falei sobre o tempo, vamos lá. Se uma questão pedir para vocês calcular o tempo de subida, olha só, vou apagar aqui, tá? Normalmente a gente sempre usa a primeira equação, que é a mais tranquila de trabalhar. Lembrando que a última não tem tempo, então você não pode usar ela. E a segunda, para você achar o tempo, você tem que ter a altura. Se você não tiver a altura, você não consegue achar, tá? Aí vamos usar a primeira. V igual a V inicial. Como está subindo, o meu G vai ser negativo. Então vai ser menos G vezes T. Só que como a gente já está analisando o eixo Y, eu vou ter que colocar VY, V inicial no eixo Y, menos G vezes o T, tá bom? Cara, o tempo de subida, gente, ele dura só até a altura máxima, é tempo de subida, tá? Onde o ponto mais alto da trajetória. Naquele ponto mais alto na trajetória, a velocidade do eixo Y é igual a zero. E isso é questão de prova da EA, tá, gente? Essa é questão de no ponto mais alto quanto vale a velocidade do eixo Y. Ali o meu veículo é igual a zero. Se eu colocar, substituindo zero aqui na equação, para simplificar, né, para a gente já poder diminuir os cálculos, olha só. 0 igual. Eu vou repetindo o que sobrou. V0y menos G vezes T. Cara, eu vou passar esse aqui que está multiplicando, só que está negativo. Eu vou passar ele pro outro lado do sinal de igual, que é para ficar positivo. Só que eu só posso passar isso daqui, tá bom? Que é o que está somando, que na verdade é o que está negativo, vai passar para cá para ficar somando, tá? Então o que eu vou ter? D0y igual, passei para cá, então vai ser mais G vezes o T. Foi? Só que agora, você tem que lembrar que o V0y é a velocidade inicial do lançamento, só que no eixo Y. Cara, essa força não, né? Esse vetor aqui, ele tem que ser feita a decomposição dele, tá? Porque inicialmente, ele não está nos eixos, tá? Ele está tangente à trajetória. Aí o que eu falei? Toda vez que estiver fora dos eixos, deixa eu subir a câmera. Toda vez que estiver fora dos eixos, eu tenho que achar a componente dele aqui e a componente dele aqui, tá? Aí eu chamo aqui de V0y e aqui de V0x. E isso daqui eu já falei pra vocês. V0y é igual a velocidade inicial de lançamento vezes o seno do ângulo que a gente der na prova, tá? Isso tudo eu coloquei nos slides. Conseguiu entender, Wesley, agora? Entendeu mesmo? É porque realmente esse assunto ele é mais complicado, tá? Quando eu for colocar na plataforma, gente, eu já vou colocar, por exemplo, igual eu falei que V0y vale isso daqui. Eu já vou colocar substituindo tudo direitinho, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora a gente quer falar de alcance máximo. Lembrando que alcance, toda vez que a gente fala em alcance, a gente está falando do deslocamento ao longo do eixo X. Viu na prova assim, alcance, você vai usar o eixo X, tá? O alcance, gente, ele depende do ângulo. Olha só, vou abrir aqui de novo para mim poder fazer esse exemplo.
Lembra que eu dei o exemplo da arma? Olha só, se você tá assim, você tem um ângulo. Nesse caso, o ângulo é 0. Aí, se você descer assim, você já tem um ângulo. Se você fazer assim, você também tem outro. Agora, se eu subir assim, eu já tenho uma outra inclinação. Você tem outro ângulo. Esse alcance, ele depende do ângulo. E o ângulo que proporciona o maior alcance possível é o de 45 graus. Cara, isso foi questão da EA e muita gente já errou isso, tá? Tem uma questão da EA que ela pergunta exatamente isso. Qual é o ângulo que vai proporcionar o maior alcance de uma bala? Eu acho que é de uma bala. Aí por isso que eu coloquei esse gráfico representando vários ângulos e o alcance que cada um deles dá. Tem o do 15, do 45, tem o do 30, tem o do 60 e tem o do 75. Se você quiser fazer isso usando as fórmulas, é possível, tá bom? Mas já tá aqui para vocês verem. Alguma dúvida a respeito do alcance? Então, Marcos Vinícius, nesse caso, dessa questão que eu falei, foi uma questão teórica. E eu acho que eu já conversei sobre isso com vocês, né? A prova de física da EA são 24 questões. E se vocês forem buscar todas as provas da EA, vocês vão perceber que aí ela tem uma divisão entre questões teóricas, que é quando ela cobra leis, essas coisas, e tem a outra parte, né, que na verdade eu acho que fica meio a meio, certinho, que são quando cobra as questões que a gente usa os cálculos, tá? Nesse caso, essa questão foi bem teórica mesmo, inclusive eu coloquei essa questão aqui, tá? Respondida a sua pergunta? Eu ainda não dei essa matéria de espelho esférico ou refração, mas o que você está me perguntando, a parte teórica que cai são as partes de leis da óptica geométrica, tá? E as leis de refração e reflexão também. Foi, gente. Não, Fabrício. Se você pegar as provas, vocês vão dar uma estudada que a prova dela é bem equilibrada a questão disso, de física 1, física 2 e física 3. Vocês vão encontrar as três ali, tá? Gente, como a gente terminou a nossa parte agora teórica do movimento oblíquo, então a gente vai fazer umas questões, tá? Que eu trouxe. Vamos lá. Vou só aqui apagar o quadro. Opa. Vamos lá, questão. Vou pular essas duas questões para eu poder fazer logo essa da IA. Vocês podem perceber, ó, que é essa daqui
e essa daqui são questões completamente teóricas, tá? Você não faz cálculo nenhum. Na tentativa de defender os comboios de abastecimento, foram enviados 2 encouraçados ingleses para combater o da marinha alemã. Após vários disparos, um dos navios ingleses foi atingido por um projétil que atravessou sua parte superior e atingiu o depósito de munições, acarretando uma enorme explosão em seu fundamento. Para realizar esse disparo no alcance máximo, desprezando a resistência do ar, os artilheiros dispararam o projétil. Aí tem as alternativas: A, obliquamente a 45 graus em relação ao nível do mar; B, obliquamente a 60 graus em relação ao nível do mar; C, horizontalmente e verticalmente. Vamos lá, primeira coisa, falou em disparar projétil. E falando de alcance máximo, a gente tem que lembrar que é oblíquo e o ângulo que vai proporcionar é de 45 graus. Eu acabei de falar isso pra vocês. Então, a nossa resposta já tá aqui, letra A, tá? Deixa eu até marcar aqui pra vocês. Foi, gente. Próxima questão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões japoneses, conhecidos por Zero, executavam sempre a mesma manobra para escaparem dos aviões americanos. Os pilotos mergulhavam as aeronaves em direção ao solo com velocidade inicial máxima na vertical. Aí ele já falou então o nosso movimento, que é o movimento vertical, dada pela potência máxima do motor. A partir dessas considerações, pode-se afirmar corretamente que, aí ele colocou lá a consideração, considere desprezível a resistência do ar. Foi o que eu falei no início da aula, que todos os movimentos que a gente está analisando, que a gente faz a análise vetorial, a gente despreza a resistência do ar, atrito do ar, tudo isso, tá? E ele pede para a gente ver aqui qual que a gente pode afirmar que está correta. Lembrando que ele pediu para analisar a velocidade, de acordo com as alternativas, está sempre falando a velocidade, aceleração e velocidade, é para analisar a velocidade e a aceleração do avião, que é conhecido por Zero, tá bom? No eixo vertical. Vamos lá, gente. Eixo vertical é o quê? O único que a gente conhece que está no eixo vertical é a queda livre, tá? E a queda livre é um movimento uniformemente variável. Aí, quando a gente já ouve isso, queda livre e movimento uniformemente variável, a gente já tem que ligar o gatilho que a aceleração vai ser o G, a aceleração da gravidade, que é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Só que aí você tem que lembrar da definição de aceleração, que a aceleração é uma taxa, tá? Exemplo, a minha aceleração é 2 metros por segundo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a cada segundo a minha velocidade vai variar 2 metros por segundo. Ou seja, no caso da aceleração da gravidade, um corpo que está em queda livre, a cada segundo, a velocidade desse corpo, ele altera 9,8 metros por segundo, tá bom? Então, a gente já pode analisar aqui. Na verdade, com isso que eu já falei, dá para vocês fazerem. Tentem fazer aí 1 minutinho para vocês fazerem, e aí vocês me falam o que vocês acham.
cuidado que tem uma pegadinha, tá? Vamos lá, Lucas acha que é a B. O Marcos Vinícius acha também que é a B. B definitivamente? Tem certeza? Cara, vocês caíram na pegadinha, não acredito. E aí, Fabrício, Paulo Vitor não, José Vitor. Fabrício falou C. O Wesley falou que é C. Ah, só porque eu falei porque tem pegadinha, né? Gente, vamos lá. Vou analisar uma por uma com vocês. A velocidade dos zeros eram altas e sempre constantes. B. Eu posso falar sempre que ela é constante, tá? Eram altas. Olha só, gente. Se inicialmente ele estava em repouso, a velocidade inicial vai ter que ser zero. Então, eu não posso afirmar isso, tá? B. A aceleração dos zeros se alteravam 9,8 metros por segundo a cada segundo. Cara, a pegadinha tá aqui. Não é a aceleração que altera. A aceleração na queda livre ela é constante. Quem altera é a velocidade. A aceleração, gente, é a taxa com que a velocidade vai mudar. Vocês confundem muito isso, tá? E não é 9,8 metros por segundo ao quadrado a cada segundo. Se você for fazer essa divisão, segundo ao quadrado a cada segundo, vocês vão ver que vai dar bem diferente da unidade que é a aceleração, tá? C. A velocidade dos zeros se alterava 9,8 metros por segundo a cada segundo. É exatamente isso. A cada segundo, a aceleração contra a sobre a ação da gravidade altera 9,8 metros por segundo. Viram? A D, vamos lá. A velocidade dos zeros eram iguais a 9,8 metros por segundo, independente da velocidade máxima inicial. Eu não posso falar exatamente o valor que era a velocidade, gente. Eu posso falar com a taxa que ela vai mudar ao longo da queda, tá? E essa taxa, ela vale para queda e para subida. Deixa eu marcar aqui agora para vocês. Letra C. Todos de acordo?